Vamos lá então começar essa live. Bom dia aí, meninas. Hoje é segunda-feira e segunda-feira é sempre o dia de a gente começar, né? Então a gente se propõe a fazer as coisas que precisam ser feitas e geralmente chega na quarta-feira e a gente acaba desistindo e saindo aí no meio do caminho, né? Parando o que a gente tinha planejado de fazer e aí a gente acaba deixando de fazer as coisas essenciais, os treinos, cuidar da saúde, alimentação. E aí chega no final de semana, a gente fica frustrada por tudo aquilo que a gente tinha se comprometido em fazer e não fez. Então, essa live é para aquelas mulheres 30 mais, falsa magra, que querem emagrecer um pouquinho, perder aquela gordura abdominal, ganhar massa muscular, principalmente nas coxas, no glúteo, ter um corpo mais definido, né? Então, se o seu objetivo é esse, fica aqui na live que eu vou te explicar como que é a sua rotina ideal para você atingir esses objetivos. Então, antes de tudo, para a gente começar, você deve organizar a sua rotina, né? E o ideal de fazer isso é sempre no domingo à noite. Eu geralmente começo a organizar minha rotina no domingo à tarde, porque aí eu faço as minhas alimentações, vejo o dia e o horário que eu pretendo treinar, e aí a chance de eu conseguir realizar isso é muito maior. Então, primeira coisa, você não vai ter resultado se você não tiver um planejamento. Então você precisa se planejar para conseguir otimizar ainda mais os seus resultados. Então a primeira coisa é isso, e é isso que eu vou te ensinar aqui hoje. Não existe horário fixo para você treinar. Você não precisa treinar todos os dias às 6 da manhã, ou ao meio-dia, ou à noite. Você vai adequar o horário de treino conforme a sua rotina. Eu sei que você trabalha, começa cedo, vai até de noite, muitas de vocês têm filhos e aí chega à noite, tem que cuidar do filho, da família e fica muito difícil colocar um horário de treino e também para se alimentar de forma correta durante a sua rotina. Mas é isso que eu vou te ajudar aqui hoje. Lembra, 20 minutos, 15 minutos é melhor do que não fazer. Então, se você tem isso durante o dia, coloca esses 15, 20 minutos para que você consiga treinar e aí cuidar da sua saúde. Porque lembrando, se você não cuidar de você, como que você vai cuidar dos outros? Então, sempre priorize você para depois começar a cuidar dos outros. Então, no domingo, você tem que sempre ver quais são os dias que você vai começar a treinar, quais são os horários que você pretende treinar, quais são as alimentações que você vai fazer. Muitas vezes você sai de manhã cedo, 7 horas, 6 horas da manhã, e você volta só 6 horas, 7 horas da noite. E aí, durante o dia, você leva marmita ou você almoça em restaurante, e aí sempre tem aquelas comidas mais gostosas, mais gordurosas que você acaba comendo, e aí sai da sua dieta e da sua rotina. Então, por isso é importante você levar as marmitas, fazer as marmitas de domingo para deixar organizado ou da semana inteira ou até quarta-feira, e aí na quarta-feira você retorna a fazer as marmitas de novo. E tem uma rotina realista, não adianta ser aquela rotina perfeita, de acordar todo dia no mesmo horário, de treinar todo dia no mesmo horário, de comer todo dia a mesma coisa. Não, a gente sabe que isso não funciona, que essa perfeição não existe. O que existe é você se adequar a cada momento da sua vida. Então, você pode organizar sempre um dia antes. À noite, antes de dormir, você organiza o dia de amanhã. E aí você vai ver qual horário você vai treinar, qual é a alimentação que você vai levar. Claro, tendo já tudo meio que pré-programado, como eu te comentei com você no domingo à noite. Então, durante o dia, você vai priorizar 3 blocos: amanhã, à tarde e à noite. O que você vai fazer no período da manhã, né? Então, de manhã eu vou acordar,
vou comer tal refeição, ou eu vou treinar, ou eu vou colocar o treino em outro horário, e aí eu vou trabalhar. No horário do almoço, eu tenho às vezes 1 hora, eu tenho 1 hora e meia de almoço. O que eu faço nessa 1 hora? Eu vou comer, ou eu posso priorizar o treino para chegar em casa mais cedo à noite. E aí, no horário da noite, da tarde, eu vou trabalhar normal, como todo mundo trabalha, e aí no período da noite, após o trabalho, eu já vou treinar. Então é importante você já levar a sua roupa, já deixar tudo organizado, porque a chance de você desistir é muito menor, se você já deixa tudo pré-programado. Agora, se você tem que sair do trabalho, passar em casa, para pegar as coisas e daí ir trabalhar, às vezes você vai chegar em casa e vai dar aquela vontade de sentar no sofá, ligar a televisão, comer alguma coisa gostosa e aí você não vai treinar, você vai acabar ficando em casa. Então por isso que é importante você já deixar tudo organizado logo no período da manhã, quando você for sair de casa. Vou tomar o meu cafezinho aqui. Agora, em relação aos treinos, né? Como que eu devo treinar durante a semana? Quantos dias? Você que vai determinar quantos dias você tem para treinar. Isso vai depender da rotina de cada uma. Tem algumas de vocês que têm uma rotina um pouco mais corrida, como, por exemplo, tem filho, tem o trabalho, muitas têm que cuidar de casa também. Então, isso vai afetar muito na rotina e no tempo de treino que você tem. Se você tem uma rotina mais apertada, prioriza ali 3 vezes na semana de treino. E lembrando, não precisa ser 1 hora de treino. Você pode treinar 15 a 20 minutos, até mesmo treino em casa. Aqui no meu perfil, eu já coloquei vários treinos para você realizar em casa. Então é só você entrar no meu perfil, rola lá para baixo, que você vai ver vários treinos de 15 a 20 minutos para definir o glúteo, para definir a coxa e para perder barriga treinando em casa. Então você só clicar ali. Então 15, 20 minutos já é o ideal, caso você não tenha um tempo maior para treinar. Se você tem tempo maior, se você consegue ir para a academia todos os dias, vá todos os dias. Lembrando, um dia da semana é essencial que você tenha o descanso, porque é no descanso que a gente vai recuperar a nossa musculatura para daí, no outro dia, a gente voltar e ter aquela disposição, energia e a musculatura está preparada para que você consiga realizar o treino novamente. Se você consegue ter uma rotina de 5 dias na semana e você tem como objetivo aumentar o seu glúteo, definir as coxas, perder barriga, hoje, daqui a pouco, assim que terminar a live, eu vou postar um treino para você. Um treino completo de segunda a sexta para que você possa fazer na academia. Então, como que eu priorizaria a minha semana caso eu quisesse definir as minhas coxas, empinar o meu glúteo e perder a minha barriga? Eu faria, de segunda-feira, eu treinaria quadríceps e após o treino eu faria um cardio, mais um cardio leve, 15 a 20 minutos. Já na terça-feira, eu treinaria peito com ombro e tríceps, porque a mulher, ela não precisa treinar tanto peito. Ela precisa treinar a parte superior do peito para deixar essa parte mais definida. Ela precisa treinar o ombro, todas as porções, para deixar aquele ombro mais redondinho, mais definido. E ela precisa treinar o tríceps, né, para perder essa gordurinha quando a gente dá aquele tchauzinho e fica balançando. Então, ela precisa ter esses músculos bem trabalhados, porque daí vai definir e vai perder essa gordura que está ali localizada. Na quarta-feira, eu treinaria glúteo, só ênfase em glúteo. Então, eu faria todos os exercícios ideais que eu gosto para glúteo e no final eu faria uma subida na escada. Por que subida na escada? Porque você trabalharia cardio, então ajudaria a queimar a gordura e além disso, na subida da escada, você trabalha coxas e glúteos. Então, é muito importante você fazer escada. E também é um aeróbico que eu gosto bastante, porque minha frequência cardíaca sobe mais do que na esteira ou na bike. Já na quinta-feira, eu colocaria um treino de costas,
e ombro e um pouquinho de bíceps. A mulher, ela às vezes tem aquela gordurinha atrás, aqui assim, no sutiã, né, que atrapalha, sabe? Quando ela senta ou quando ela faz assim, e às vezes quando ela usa top aparece assim aquela gordurinha embaixo do sutiã. Para ela perder essa gordurinha, claro que ela precisa fazer um déficit calórico, se alimentar de forma correta, mas você trabalhando essa região das costas, você vai fortalecer esses músculos, vai aumentar a musculatura, consequentemente, o seu gasto calórico diário vai aumentar também. Então é importante que você treine essa região das costas. A parte de trás do ombro, essa região aqui, também ela tem que ser trabalhada, porque vai ficar mais definido e vai ficar mais bonita quando você colocar uma blusa, uma regata ou até mesmo um top e aquele biquíni no final de ano na praia. E claro, a porção lateral aqui, medial, né, do ombro, para fazer aquele desenho do ombro e ficar mais bonito. E o bíceps, porque a gente não pode deixar de trabalhar esse músculo, até mesmo porque ele é muito funcional para a gente pegar coisas do dia, para trabalhar, fazer movimentos básicos que a gente faz no dia a dia. E na sexta-feira, aí eu colocaria o treino de posterior e um pouquinho de ênfase em glúteo, porque nada melhor do que você ter aquela posterior desenhada, né? Aquela posterior que faz aquela voltinha, aquela bolinha. Quando você coloca uma calça jeans, aparece. Quando você coloca uma leg, aparece que você treina. Então eu colocaria isso e no final desse treino eu faria uma caminhada na esteira ou até mesmo uma escada, dependendo de como eu me sentisse após o treino. Já no sábado e domingo, eu reservaria para fazer um cardio mais longo, de 40 a 1 hora, mais ou menos, 40 minutos a 1 hora. Aí você pode fazer um cardio que você tenha vontade, pode ser bike, pode ser escada, pode ser esteira, pode ser o que você tem vontade. E lembrando que um dia da semana tem que ser o dia que você vai descansar, tá? Agora falando um pouco mais da parte da alimentação. Sem complicação, não existe dieta restritiva e dieta mirabolante. Você tem que comer o básico e o básico bem feito. Então, comer de verdade. Colocar proteínas em todas as suas refeições, peixe, carne, ovos, frango. Essas são as proteínas básicas e a gente tem que tentar colocar um pouquinho em todas as refeições. Carboidrato simples, você não precisa comer carboidrato integral, arroz integral, macarrão integral, não. Você vai comer a quantidade ideal, macarrão, arroz, batata, o que você gosta. E é bom sempre diversificar. Então, em cada refeição, você comer algum carboidrato diferente ou alguma proteína diferente para você ter todos os nutrientes necessários, né? Sem falar que você precisa colocar também os legumes, verduras, legumes, para que você... além dos legumes, você precisa colocar gordura boa. Azeite, que vão te dar mais saciedade também e te ajudar mais na absorção. Incluir frutas, pelo menos umas 2 frutas ao longo do dia, diferentes de preferência, e cada dia da semana uma fruta diferente. Então, por exemplo, segunda-feira de manhã eu comi banana, segunda-feira à tarde eu comi maçã. Na terça-feira você pode trocar, você pode comer um abacate, um mamão. Então, sempre diversificar para você ter várias fontes de nutrição, né? Que é ideal para o seu corpo. Então, não existe aquela dieta onde você vai comer 40 gramas de carboidrato, de arroz, 60 gramas de frango. Não, isso não vai fazer você emagrecer. Você tem que adequar a dieta para o seu biotipo e aí sim você vai ter o resultado melhor. Eu vejo que muitas mulheres querem emagrecer ou até mesmo definir glúteo, definir coxa, mas elas acabam comendo de menos. Elas comem ali às vezes 1.200, 1.000 calorias por dia. Isso não vai fazer você emagrecer. O seu corpo vai começar a estocar gordura porque ele vai achar: opa, tá faltando nutriente, tá faltando alguma coisa aqui. Eu vou estocar porque vai ter uma hora que vai precisar. O nosso corpo, ele ainda vive na pré-história. Ele não tá na idade agora de 2025, onde eu vou no mercado, compro a comida e como o que eu quero. Não, ele ainda tá naquela sensação de que, opa, luta e fuga. Preciso de comida? Vou caçar um leão aqui para comer. Então, você precisa
comer o ideal para que você tenha resultado. Senão, você vai sempre ficar estagnada, tá? Tomar mais um pouquinho do meu café aqui. Agora, para a gente finalizar, então, você deve estar se perguntando assim, né? Mas será mesmo que eu consigo fazer tudo isso? Porque a minha rotina é muito corrida e eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu ainda tenho que trabalhar. Como que eu vou organizar a minha semana? Como que eu vou organizar meus treinos? Então, primeira coisa que você tem que fazer, tirar 10 a 15 minutos por dia para treinar. 10, 15 minutos do dia para treinar, mesmo que você não tenha tanto tempo, você pode fazer algum treino em casa. 10 a 15 minutos do dia para organizar o dia de amanhã. Caso você não consiga fazer as refeições em casa, tudo bem, você pode se planejar para almoçar em restaurante, mas sempre cuidar, porque a probabilidade de você comer fora da dieta em restaurante é muito maior. Então tenta ser justa e consciente com você mesma, pensar sempre aonde que você quer chegar, né? Então qualquer 15, 20 minutos por dia valem mais do que 0 minutos. Então você precisa se priorizar para ter resultado. Se você não tem isso, infelizmente não tem como eu te ajudar. Outra pergunta que você deve estar se fazendo assim, né? Será que eu consigo treinar em casa? Será que eu tenho equipamentos para treinar em casa? Como eu te falei, você não precisa exatamente de equipamentos. Você pode treinar com o próprio corpo. Você pode fazer alguns exercícios básicos que vão te ajudar. E lembrando, se você treinar todos os dias 15 minutos, no final da semana você vai ter treinado 1 hora e 15 minutos. Então, isso é o ideal, tá? E para a gente fechar, então, a nossa live aqui, eu quero deixar uma frase para vocês que é: o segredo, ele não é ter tempo, é organizar o seu tempo. Se você tem um tempo, se você consegue organizar o seu tempo, você vai conseguir sim ter resultado, tá? Então, eu vou soltar daqui a pouco um treino para que você faça essa semana, um treino de segunda a sexta, tá? Então, você vai poder copiar esse treino, fazer esse treino ao longo da semana para que você diminua a barriga, para que você empine o seu glúteo e para que você tenha coxas mais definidas. Mesmo que você tenha uma rotina corrida e uma rotina apertada, com pouco treino, pouco tempo para treinar, tá bom? Uma ótima semana para vocês, bons treinos, cuidem da alimentação e tamo junto. Um abraço.